Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira, 23 de janeiro, da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. A falsa Marieta liga para Marcos, mas quando Marcos vai falar com ela, Jeremias se aproxima e ela desliga o telefone. Ele diz: "Vamos, filha." Ela diz: "Vamos, tio." Marcos diz que desligaram sem falar nada. Leia pede para Marcos se sentar porque ela precisa conversar com ele. Ele pergunta sobre o quê? Ela diz que é sobre o pai deles. Marcos diz que ele não tem nada para conversar com ela. Temos sim, nós temos que esperar o pior depois de tantos dias de buscas sem resultado nenhum. Eu não quero mais falar sobre isso, que saco. Júlia diz para Dimas que se tivessem que achar Bruno já teriam achado, você não acha? Dimas diz: "Acho, e também acho que o nosso patrão, Baubau, se foi." Júlia diz que Leia se instalou de vez lá. Dimas diz que Leia voltou a ser a dona do pedaço. Viu o seu Bruno, ele não queria dividir com ela os bois. Viu só no que deu? Leia aparece e pergunta para eles do que eles estão falando. Júlia diz que não é nada. Leia manda Dimas ir atrás de Marcos no aeroporto. Zé diz para Dona Ana que eles pararam as buscas. Ela diz que Bruno e os pilotos podem estar vivos. Ele diz que se acontecer isso, eles devem estar perdidos por esses matos. E se aconteceu, vai ser preciso um outro milagre para eles continuarem vivos. Ana diz para eles confiarem porque Deus é grande. Zé diz: "O pior não é isso. Quem é que vai tocar o negócio dele?" A falsa Marieta consegue falar com Marcos. Ela diz que tem tentado falar com ele, mas é difícil lá. Ela diz para Marcos que ama ele e que a única coisa que ela queria agora era estar lá do lado dele. Judite escuta a conversa dela com Marcos. Rafaela diz para Marcos que não dá para ela sair de lá. Judite chama a atenção da falsa Marieta e diz que ela só pode estar completamente maluca. Ela diz que está com pena de Marcos. Já imaginou perder o pai assim desse jeito? Judite diz que ela não pode fazer nada e manda ela ficar quieta no canto dela. Rafaela diz que o ódio de Jeremias chega a ser revoltante. Viu como ele riu quando ficou sabendo? Para você ver o risco que você está se bandeando pro outro lado. Eu não estou me bandeando, Judite. Ué, então está fazendo o quê? Eu tô amando aquele maledito do Marcos Mezenga, como diz o meu tio. Judite diz: sei, e fica deixando o Otávio pegar na tua mão. Ela sorri e diz: credo, Judite, você vê tudo, hein? Deus me deu olho pra quê? Rafaela diz pra ver e pra ficar calada. Judite diz que ela ainda vai arrumar sarna pra se coçar. Marcos vê Leia no computador e pergunta o que ela está querendo lá. Eu tô querendo entrar nas contas do seu pai. Marcos pergunta: pra quê? Ué, para saber dos compromissos que ele tem para cumprir, para saber as contas que ele tem para pagar. Marcos diz na cara da mãe: ou para tentar transferir grana dele para outras contas. Leia manda Marcos parar com isso. Você não me deixou ir atrás do pai, mas pode escrever que ele vai voltar. Eu estou torcendo para isso. Marcos diz para ela então sair de lá, porque ele não quer que ela aprenda a mexer nos negócios do pai dele. Ela diz que está bem, então faça você isso se você souber. Foi eu que ensinei ele a mexer nesse computador. Vai, mãe, sai daí. Leia se retira de lá. Eu não sou besta não, pai. Quando o senhor me colocou a par de tudo, parecia que o senhor estava adivinhando, né? O senador diz para Lia que ele vai pedir que retomem as buscas. Ela diz: isso, faz isso, senador, por favor. É claro que eu prometo, eu volto a ligar para você. Marcos diz que se o pai dele não aparecer, como é que ele vai fazer para ele lidar com tudo isso? Ô pai, não solta essa bomba na minha mão, não. Regino mostra para Jacira o jornal com a notícia do desaparecimento do avião do Rei do Gado. Jacira pergunta se ele vai mostrar isso para a Luana. Eu tenho que mostrar, né, Jacira? Se ela estava fugindo dele, ela tem que saber que não precisa fugir mais.
Jacira diz para Luana que o Regino trouxe para ela uma notícia que não é muito boa. Luana fica preocupada e pergunta que notícia. Regino dá o jornal para ela. Luana lê no jornal que pararam as buscas e o rei do gado é dado como morto. Ela diz: Deus do céu, mas não pode ser. Pode ser sim, Luana, aconteceu. Regino diz que está resolvido o problema dela, não tá? Jacira olha séria para a cara de Regino. Ela diz para eles deixarem Luana sozinha. Luana chora por causa de Bruno. Ela lembra de tudo que ela viveu com Bruno. Ela rasga a foto de Bruno do jornal para ficar com ela de lembrança. Ela diz que não queria que fosse assim, ela não queria. Regina diz para Jacira que foi melhor assim, pelo menos ela não pensa mais nele. Jacira diz que ele que pensa, mas ela não estava fugindo dele. Jacira diz que Luana estava fugindo dela mesma. Não fala besteira, Jacira. Ela não falou que se ele aparecesse aqui e a gente não segurasse ele, ela colocaria o pé na estrada? Ela falou da boca para fora. Regino diz que a Luana falou sério. Falou sério nada, homem. Se ele aparecesse aqui agora, ela ia era correndo para os braços dele. Regino diz a Luana, eu duvido muito. Essa é uma guerreira, Jacira. Jacira diz, é uma guerreira, Regino, com o bucho cheio do homem dela. Luana aparece e pergunta para Regino como é que eles podem fazer para saber se Bruno ainda está vivo. As buscas são retomadas a pedido do senador, mas logo são paradas por falta de notícias. Lia lembra do pai tocando berrante. O senador conversa com Marcos, mas Marcos não aceita que Bruno esteja morto. Leia diz para Marcos que essa Dona Rosa é insuportável. Marcos se afasta dela e sobe as escadas. Ela diz, ele tá me odiando, meu Deus. Zé do Araguaia diz para os peões que ninguém morreu. Mas é que estão todo mundo falando, seu Zé. É só o que se comenta. Zé diz que o povo não sabe o que fala e pergunta se está faltando alguma coisa para eles. Eles dizem não. Zé pergunta se algum deles está com o pagamento atrasado. Eles dizem ainda não. Zé manda eles voltarem para Lida, senão ele vai mandar todo mundo embora. Quando alguém morrer, eu mesmo venho para falar para vocês. Marcos se aperreia um pouco com os negócios do pai, que ele não entende nada. Leia diz para Ralph que ela já falou para ele não ligar mais para lá, porque eles não têm mais nada para conversar. Acabou, Ralph, ponha isso na sua cabeça. Lia aparece e pergunta para a mãe quem era. Ela diz condolência, pêsames, essas coisas. E o seu irmão? Lia diz que Marcos está lá no escritório tentando entender sobre os negócios do pai deles. Leia diz que Marcos não quer a ajuda dela. Lia pergunta do que ela entende disso. Leia diz que ela está se sentindo uma estranha nessa casa. Jeremias diz, faz um mês que não acharam aquele maledito. A falsa Marieta diz que ele está esquecendo que o Bruno era filho da tia Giovanna. Jeremias diz, era um mezenga. A falsa Marieta diz, mas também era um Berdinazzi. Jeremias diz que nunca usou o bendito nome na vida dele. Otávio pega na mão da falsa Marieta e ela afasta a mão dele. Ela pergunta para Jeremias como é que ele sabe disso, porque ele procurou um Berdinazzi a vida inteira e ele nunca encontrou o maledito. Otávio tenta pegar novamente na mão dela, mas ela afasta de novo. Jeremias diz que o maledito do Bruno rejeitou o nome da mãe dele, que era uma Berdinazzi. Otávio tenta mais uma vez pegar na mão de Rafaela. Jeremias diz para ele pegar logo na mão dela e parar dessa besteira. Otávio fica todo desconfiado, Jeremias sai de lá. A falsa Marieta sorri e Otávio fica sem graça. A professora do acampamento de Regino diz para a Luana que ela e a Jacira conversaram muito sobre ela, que se ela for mesmo essa Marieta Berdinazzi, é que ela é uma pessoa muito rica. Luana diz que não pensa nisso não, mas deveria pensar. Se eu não fosse uma Berdinazzi sim a Luana, quem sabe a gente iria estar junto até hoje. Quem sabe ele nem teria morrido. Você não precisa se culpar agora por causa disso. Ela diz que não está se culpando, mas está sofrendo. Luana diz que isso ela não pode evitar. Rafaela diz para Judite que parece que Jeremias está jogando o Otávio para cima dela. Judite diz, é verdade, pergunta se ela não está gostando não. Eu não estou gostando não. Eu estou preocupada com Marcos, que não me dá notícias. Marieta, não joga fora a tua sorte.
Eu não estou jogando nada. Eu tive pensando, quem sabe agora que o pai do Marcos morreu? Quem sabe ele não esqueça desse ódio. Judite diz que ela tá sonhando. Não tô não. Uma vez ele até falou com muito carinho do Marcos. E depois roubou o carro dele. O quê? Roubou o carro? O que é isso? Oh meu Deus, por que eu fui falar? Rafaela pergunta que história é essa. Judite diz que da última vez que Marcos esteve lá, ele deve ter voltado para Ribeirão a pé, porque o seu tio mandou guinchar o carro dele. Ah, então foi isso. Judite diz, foi, você não vai falar que eu contei, hein? Onde é que está o carro dele agora? Pelo que eu ouvi, está em Muzambinho, na garagem do Homero, o empregado dele. Valdir conta para Otávio porque o pai dele pode ter morrido, porque a falsa Marieta e o Fausto estavam juntos o tempo todo. E o Olegário descobriu tudo, por isso morreu, porque a Marieta pode não ser sobrinha de Jeremias. Jeremias diz para a falsa Marieta que ele faria muito gosto se ela e o Otávio se acertassem. Ela pergunta se ele está querendo arrumar marido para ela. Ele diz não, eu só estou querendo dar um empurrãozinho. Otávio diz para o delegado Valdir que ele gostaria muito de ler esse relatório. Procura lá na casa, o seu Jeremias deve ter escondido lá. Leia chama a atenção de Ralph novamente para ele não ligar para lá. Ele diz que está morrendo de saudades dela. Ele não consegue ficar muito tempo longe dela. Ela manda ele parar com isso, porque ela está vivendo momentos difíceis lá. Ralph pergunta se o filho deles ainda está torcendo para que o pai deles esteja vivo. Eu também estou torcendo para isso. Ralph diz que assim ela vai perder os bois dela. Leia fica com raiva e desliga o telefone na cara dele e diz que ele não tem o mínimo de sentimento. Zé do Araguaia, depois de ter bebido bastante, diz para a dona Ana que se ele soubesse onde Bruno está, ele iria buscar ele agora.